Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Você já ouviu essa frase? É o verso final de uma oração dos índios Hopi, considerados os nativos mais antigos dos Estados Unidos. A minha chefe usa essa frase constantemente, sempre que quer chamar a atenção para o nosso papel ativo para fazer acontecer alguma coisa. Não, caro colega, não se preocupe, não é uma fala mística, nem uma fala motivacional. A frase guarda uma verdade sobre intencionalidade e movimento para que alguma coisa saia do papel. Eu acho que essa frase se aplica bem à implantação da segurança alimentar nos municípios, um dos grandes impasses que temos hoje no SUAS, já que a fragilidade dessa política impacta justamente os CRAs. Esse problema dos CRAs estarem suprindo demandas continuadas de falta de acesso à alimentação já está constatado e ficou ainda mais evidente depois da pandemia do coronavírus. Problema diagnosticado, é hora de pensar em como solucionar. E aí, meu povo, nesse vídeo, além de dar algumas sugestões para o seu município, sugestões nada mirabolantes, bem práticas mesmo, eu quero chamar a sua atenção, a nossa atenção, para o fato de que nós temos que puxar essa conversa na nossa cidade. Nós já implantamos uma política pública, gestores, usuários, trabalhadores do SUAS. Isso aconteceu no caso da assistência. Agora passou da hora de implantar outra política pública, a segurança alimentar. E nisso aí, meu povo, eu acho que nós temos um papel fundamental. Eu acho que nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Vem comigo para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, colegas do SUAS, tudo bem com vocês? Não tem mais escapatória, o problema está aí, está escrachado. A sua cidade vai ter que criar estratégias de segurança alimentar e, preferencialmente, estratégias que não sejam um puxadinho, que realmente sejam estruturantes. E eu tenho sugestões para você nesse vídeo. Mas antes eu preciso dizer que se você gosta de uma boa conversa sobre o SUAS, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Isso ajuda o YouTube a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Também visite o nosso Insta, que por lá eu divulgo os meus cursos e palestras, e o nosso site www.anapincolini.com.br. E para os CRAs que estão vivendo justamente esse problema de estar compensando a fragilidade da segurança alimentar nos municípios e de estarem com a rotina toda focada em cesta básica, além do meu livro Psicologia que Sobe Morro e Desce Ladeira, que conta experiências de desconstrução do plantão social, agora a gente tem uma ferramenta prática, que é o funil de aprimoramento do PAIF, para ajudar você aí que está apagando incêndio no CRAS. Para saber mais sobre esses produtos pensados para tirar o CRAS do plantão de emergências, visite o nosso site, está tudo aqui abaixo do player. Agora vamos para o assunto da conversa de hoje. Eu vou dividir em dois momentos. No primeiro, eu vou desenvolver um pouco essa ideia de que nós somos aqueles por quem estamos esperando. E no segundo, eu vou dar sugestões práticas para começar a implantação da segurança alimentar na nossa cidade. Eu vou contar para vocês uma experiência marcante que eu tive na vida. Há mais de 10 anos atrás, em 2012, eu fiz uma viagem mochilão pela Europa. Mochilão mesmo, viagem de estudante, ficando em hostel de 6 euros, com 20 pessoas no mesmo quarto, carregando só a mochila nas costas, desse jeito. E eu fui para a Áustria sozinha, sem falar alemão. Eu queria ir visitar o consultório do Freud, em Viena. Eu tinha levado um mapa impresso do Google Maps, porque GPS e smartphone ainda era coisa só para quem tinha muito dinheiro, e não era o meu caso. Eu tinha sonhos, queria conhecer o mundo, mas o dinheiro não era o meu forte não. Mas eu descobri que eu tinha coragem, e foi nesse dia aqui. Pois bem, imprimi o meu mapa e fui lá conhecer o centro de Viena, no dia seguinte à minha chegada. Saí do hostel, peguei o metrô e ainda andei um monte até que veio uma rajada de vento e levou o meu mapa embora. Tava meio chuvoso. O mapa saiu voando da minha mão. E eu me vi completamente sozinha, num país que eu não conhecia, com uma língua nativa que eu não falava
E eu sou toda desorientada do leste, oeste, norte, sul. Eu já nem sabia mais de que lado eu tinha chegado ali. Quando voou o mapa, me deu um desespero, sério. Eu tive vontade de sentar na calçada, sentar e chorar em português. Porque eu não sabia mais como voltar, eu não sabia para que lado seguir, eu não lembrava, me deu um branco, que estação de metrô pegar. Estava tudo escrito no mapa. Aí eu pensei, eu tenho duas alternativas. Ou eu sento e choro, e alguém vai me socorrer, só que nem o nome do hostel eu lembrava para dizer para a pessoa em que eu estava. E naquela hora eu nem sei mais que língua que eu ia falar também. Ou, alternativa B, eu resolvo, me acalmo e começo a raciocinar de modo reverso. Pensando em cada rua, em cada estátua, em cada paisagem que eu vi, eu volto para o hostel. Parece uma coisa boba hoje, com GPS, com a idade que eu tenho, mas para uma estudante sozinha, num país diferente, no qual ela não fala a língua, no segundo dia no país, foi um mini pânico. Só que eu voltei, eu demorei umas 2 horas para voltar, mas eu achei o hostel, eu consegui acessar um computador, eu consegui imprimir outro mapa e eu consegui chegar lá no museu, que era o consultório do Freud, onde eu queria ir. Ou seja, eu tive uma intencionalidade de resolver algo que naquele momento parecia assustador. Eu fiz um movimento e eu resolvi. E o que isso tem a ver com a segurança alimentar nos municípios? Por que eu quis contar essa história? Que hoje parece bobo para mim, mas na época foi um pânico, sim. Porque a gente pode esperar por alguém que vem resolver o problema para nós, ou a gente pode pegar o problema, que é nosso também, afinal uma das funções da assistência social é a defesa de direitos, e fazer movimentos no sentido de resolver. Na minha prática de mais de 15 anos trabalhando no SUAS, mais de 10 deles na gestão, eu vi que o avanço das políticas públicas nos municípios começa com uma palavrinha: intencionalidade. São pequenos movimentos intencionais, calcados em legislações, em orientações técnicas e em articulações entre órgãos e instâncias-chave. São esses movimentos que promovem avanços para a população. Eu não tenho visto propostas partirem do legislativo ou do Ministério Público, por exemplo. Ao contrário, ainda existe muito desconhecimento, tanto sobre a política de assistência social, quanto mais sobre a segurança alimentar por parte desses órgãos. É mais comum os vereadores ou o próprio MP exigir que o SUAS faça a parte da segurança alimentar do que exigir que o município crie essa política como deve ser. E, sinceramente, eu não quero só criticar. Eu acho que para que esses órgãos saibam o que é correto, a gente tem um papel. Nós, profissionais do SUAS, a gente tem que ocupar os espaços de decisão e de divulgação, porque a gente tem esse conhecimento sobre a política de assistência e a gente tem que buscar sobre a política de segurança alimentar. Você que trabalha em CRAS, você já levou esse problema da cesta básica para o Conselho Municipal de Assistência Social, para o CMAS, aí da sua cidade? E na reunião da rede do seu território, você já pautou esse assunto? Às vezes a gente reclama que a saúde e a educação não sabem direito o que o CRAS faz, ou que acham que o CRAS é o entregador de cesta básica. Mas será que em algum momento alguém pontuou isso na reunião de rede? Será que alguém pontuou que existe a política de segurança alimentar e que a falta ou a fragilidade dela nos municípios é um problema de todos, não só da assistência? E a gestão da assistência social? Ela já discutiu isso com o executivo como um todo e com a Câmara de Vereadores? Para que a rede de um município veja a inexistência ou a fragilidade da segurança alimentar como um problema, para que as autoridades vejam isso como um problema, para que os órgãos de defesa de direitos vejam isso como um problema, a gente, nós do SUAS, que vivemos as consequências diretas da ausência da segurança alimentar, precisamos dar visibilidade ao problema. Ele não pode ser conhecido só da gente, só de quem trabalha no SUAS. Conforme dados oficiais, que eu vou deixar aqui abaixo do player para você mesmo conferir, cerca de 450 municípios brasileiros aderiram ao CISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O CISAM existe desde 2006. O Brasil tem 5.570 municípios, ou seja, 450 é menos de 10% desses municípios.
Menos de 10% dos municípios do Brasil têm segurança alimentar implantada. No entanto, todos eles, eu acredito, investem dinheiro em cesta básica, que hoje está lá, nos CRAS, desconectada da agricultura familiar, fantasiada de benefício eventual. E aqui eu vou para a segunda parte, para algumas soluções práticas que eu quero passar para vocês. Eu defendo que, por menor que seja um município, o gestor dele tem que ter a capacidade de criar a sua rede, a sua redinha. Ele já gasta com compra de cesta básica, só que essas cestas são providas num espaço inadequado, que é o CRAS. Veja bem, eu estou falando aqui da cesta básica continuada, aquela que não é benefício eventual de assistência social, que não teve nenhum evento ou contingência que deixou a família em vulnerabilidade temporária. Eu estou falando daquelas famílias em insegurança alimentar mesmo, aquelas que vêm ao CRAS rotineiramente, mês após mês, com uma situação de vulnerabilidade instalada. Claro que o CRAS tem um trabalho a fazer com elas, elas não são só da segurança alimentar. Elas vivem duas inseguranças, a insegurança alimentar e a insegurança de renda. Só que elas não são somente do CRAS. Veja, assim como uma família que precisa de medicamentos continuados é encaminhada para o SUS, uma família que precisa de alimentos de modo continuado tem que ser encaminhada para o CISAM. A alimentação é um direito dessas famílias, previsto na Constituição. Tem uma política própria para viabilizar esse direito. Essa família pode e deve continuar indo lá no CRAS para acompanhamento em PAIF, porque afinal ela está em insegurança de renda. Mas assim como ela vai na saúde, para a parte de saúde, de medicamentos, de tratamentos, como ela vai na educação, para a parte de educação, ela também tem que ter serviços de segurança alimentar para garantir a alimentação enquanto um direito continuado. Isso é uma atuação integral das políticas públicas. Então, não é uma política pública jogar a família uma para outra, é todas olharem para a família vulnerável, mas cada uma ofertando as suas provisões em articulação, já que cada política social cuida de um direito social e as famílias são detentoras de vários direitos sociais. Então, meu povo, eu penso que algo que está ao nosso alcance de qualquer município, até dos mais pobres, é ajeitar isso. Porque até os municípios mais pobres compram as tais das cestas básicas para oferta continuada. Hoje já existe no município um dinheiro que é usado para isso, um recurso que já é investido nisso. A provisão é que está no lugar errado, nos CRAS. Então está ao alcance dos municípios criarem uma diretoria de segurança alimentar, um setor de segurança alimentar, um departamento de segurança alimentar. Se não tem como criar uma secretaria, que muitos municípios nem têm a de assistência social separada das demais, comecem criando um departamento. Comecem colocando aí uma mini equipe, uma dupla de profissionais que seja. Um deles, preferencialmente, nutricionista. O outro pode ser um assistente social. E esses profissionais vão organizar esta provisão de cesta básica continuada, ou de recursos, ou de alimentos hortifrutigranjeiros, enfim. Vejam, os CRAS já têm, inclusive, um mapeamento de quem são as famílias que demandam cesta básica regularmente. O município já investe dinheiro comprando essas cestas básicas. Então, já tem o diagnóstico, já tem o recurso. Só falta colocá-las no lugar certo, criar um lugar para elas e dar nome, dar visibilidade a essa política. Ah, mas é só uma troca de lugar, alguém pode dizer. Não, meu povo, não é só uma troca de lugar. É uma troca de cultura. É criar um conceito, é dar um nome. Quando damos um nome, aquilo passa a existir de um modo diferente, com outro status. Olha o bullying, olha a alienação parental. São coisas que sempre existiram, mas que enquanto não tinham um nome, elas não tinham legislação que falasse delas, elas não eram reconhecidas na cultura. Enquanto a gente não der nome aos bois, enquanto a segurança alimentar ficar assim invisível, ela só vai existir nas expectativas e no conhecimento dos trabalhadores do SUAS. Quando dermos um nome e um lugar para ela no município, mesmo que embrionário, a segurança alimentar vai passar a existir de fato, ela vai ter outro status, esse conceito vai entrar na cultura. Do jeito possível, do jeito real, mas ela vai existir no município. E aos poucos ela vai sendo socialmente reconhecida e vai sendo estruturada.
Então, meu povo, eu acho que não tem escapatória. Nós somos aqueles pelos quais estamos esperando na segurança alimentar. A consolidação do CISAM nos municípios começa com dar visibilidade a essa demanda e com a intencionalidade de resolver. Não adianta sentar e chorar na calçada, esperando que alguém resolva por nós. E claro que não cabe somente ao SUAS resolver. Esse é um trabalho de articulação intersetorial e interinstitucional, mas ele pode e deve ser pautado pelos CRAS nos espaços que os CRAS ocupam, porque são os CRAS que sofrem no dia a dia as consequências da inexistência dos serviços de segurança alimentar nos municípios. Na sua função de gestão territorial, uma das atribuições do CRAS é promover a articulação intersetorial e é nessa articulação que ele deve começar a dar visibilidade a essa demanda, a levantar essa pulga, a buscar apoio de parceiros intersetoriais. Além disso, uma função da assistência, como eu já falei, é a defesa de direitos. Então, cabe sim ao SUAS pautar esse problema, pautar que o direito à alimentação adequada tem sido violado pelos municípios e sanado parcialmente de modo precário, fantasiado de benefício eventual dentro da assistência social. Pense nisso, abrace esse movimento como seu. Isso é transformar o compromisso ético-político em uma ação prática em prol dos direitos da população. E curte esse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Os municípios precisam da gente para tirar a segurança alimentar do papel. Beijos e até a próxima conversa. Tchau!